com o assunto mais comentado, Bolsonaro no Flow. Vamos começar repercutindo a entrevista muito comentada do presidente nesse podcast. Foi visto por milhares de pessoas. A conversa durou cerca de 5 horas e atingiu a marca de mais de 500 mil de espectadores simultâneos ao mesmo tempo. O ponto mais alto chegou a ter 558 mil pessoas ao vivo, quase o dobro da audiência de Lula no fim do ano passado, que deu entrevista também para outro podcast, o Podpah. Durante a transmissão ao vivo, os produtores fizeram uma pesquisa de intenção de votos com os internautas, né? Aí quase 300 mil pessoas votaram, o resultado foi Lula com 14% e Bolsonaro com 71%. Claro, ali a grande maioria eram eleitores de Bolsonaro, né? Não dá para ter isso muito como parâmetro. Mas o que vocês acharam em geral da participação do Bolsonaro no Flow? Negão, começa com você. Num determinado ponto do bate-papo, eu não chamaria nem de entrevista, porque o Flow ele é mais tranquilo, né, na abordagem com o convidado. Foi excepcional. Para mim, ali, o Bolsonaro, não digo que ele garantiu a eleição dele, mas, no mínimo, ele mostrou o quanto são mentirosas essas pesquisas que são feitas hoje em dia. Claro que a gente tem que levar em consideração que boa parte do público que assiste o Bolsonaro estava lá. Não é à toa que teve um momento em que eles fizeram uma enquete mostrando os outros candidatos. Colocaram uma que tinha o Ciro Gomes, que tinha Simone Tebet. O Ciro Gomes estava na frente do Lula, entendeu? Num determinado ponto. Mas o que me estranha muito é que no dia que a gente está fazendo essa gravação aqui do programa, o Flow acabou entrando em Sheldon Ban. Para você que não sabe o que é o Sheldon Ban, é literalmente quando o YouTube meio que finge que não existe aquele vídeo. Então você tenta procurar, fazer uma busca, você acaba não achando, e para você achar o podcast, você vai ter que cavucar ali, entrar mesmo no canal do Flow, entendeu? Mas de resto, foi excepcional. Ele passou ali 4 horas e meia, mostrando todo o seu plano de governo, não, tudo como foi os seus 3 anos e meio de governo, certo? Muito criticado foi o Igor, entendeu? Por causa que estavam perguntando por que ele não estava debatendo, porque hoje em dia virou quase que uma coisa de degladiar, assim, o que eu acho muito errado. Para mim, o que o Igor fez é o que muitos jornalistas deveriam fazer, que é simplesmente fazer a pergunta, deixar o convidado responder, em cima da resposta do convidado você faz uma réplica e o convidado fala de novo. E para mim essa coisa é um bate-papo. Todos os programas deveriam estar fazendo isso, mas não. Hoje em dia, o que os jornalistas estrelas, né, os jornalistas que têm Instagram bombado, que aparecem na Choquei, entendeu? Hoje em dia, né, a Choquei é página de fofoca. Choquei, nem conheço. Os jornalistas hoje é a Contigo moderna. Ah, tá. Negão, inclusive no Twitter também, né? Isso. Mais de 60 mil hashtags ali, Bolsonaro no Flow. Exatamente. Quem quiser assistir tem que entrar no canal Flow Podcast, e aí lá aparece logo em primeiro. Mais de 10 milhões de visualizações já. Guilherme Amorim, você acha que esse é um novo método interessante de divulgação do candidato? Você entrar ali quase num bate-papo, você não tá num debate, então não tem aquela coisa de carnificina do debate, você não tá... Mas também é temerário, porque em 4 horas e meia, 5 horas, você pode falar besteira. Não tem como não falar uma besteira em 5 horas. Você acha que foi um tiro no escuro, ele poderia ter se saído mal, mas no fundo se saiu bem? Carla, eu não acho que ele se saiu bem, essa que é a verdade, né? Mas você tocou num ponto importante, é um formato novo, né? Uma mídia digital revolucionária, né? Acho que ainda vamos ver isso evoluir muito, né? 4, 5 horas é muita exposição. Eu acho que o jornalista, né, o entrevistador, ele poderia ter provocado mais debate. Isso não significa que o debate tem que ser assim, agressivo, né, que o debate tem que ser algo para destruir o candidato ou para colocá-lo em maus lençóis. Eu sempre sou a favor de um debate propositivo, né? Mas o que nós vimos ali é o presidente Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, ele ser autêntico, essa que é a verdade, né? Como ele sempre foi, né? Ele pode ser acusado de muitas coisas, mas nunca de ser uma pessoa que falseia, né? Que esconde quem ele é como uma pessoa real. E, infelizmente, nós vimos ali em muitos momentos ele repetir condutas que nós temos condenado aqui. Eu, pelo menos, tenho tido oportunidade aqui de denunciar isso. Então, teve um momento ali que ele novamente atacou as instituições republicanas, né? Então, ele faz ataques ao Poder Judiciário, ele faz ataque à Justiça Eleitoral e, novamente, faz isto sem provas. Eu considero isso sempre algo muito leviano,
sobretudo nesse momento em que nós estamos em um processo eleitoral. Por que eu considero isso leviano? Porque que ele não traz algo propositivo, ele não traz algo que seja mais pacificador, no sentido do que nós vamos colocar no lugar. O que nós vamos colocar no lugar nos próximos 4 anos? Eu discordo um pouco do Negão, no sentido do que ele disse, o que ele vai fazer nos próximos anos. Não teve ali algo propositivo em termos de proposta de governo. Ele explicou o que ele fez nos últimos 3 anos. Então, mas nós estamos no momento... Ele não se propôs a dizer... Mas 4, 5 horas, Negão, nós estamos ali com uma plataforma em que ele poderia ter desenvolvido isso. Mas você imagina um político que consegue explicar o que fez em 5 horas. Mas se ele não conseguiu falar em 4, 5 horas... Vai mal. Ele detalhou. Porque geralmente ele não teve ajuda da imprensa, né? Quase nada do que ele fez no governo foi divulgado. Ele só apanhou. Aí ele aproveitou o momento para divulgar tudo que ele tinha feito, porque até então ele não consegue espaço na mídia, a não ser para ser criticado, na grande parte da imprensa. Que fica toda hora cortando ele, que era o que muita gente cobrou do Igor. Mas tudo bem, esse é o momento para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui pleiteando a reeleição. A reeleição não deixa também de ser um julgamento. Eu estou colocando meu nome à disputa. Se vocês concordaram com o que eu fiz, eu quero ser reeleito. Então tudo bem, tem aqui um balanço. Mas a partir disso, das coisas positivas, o que eu farei nos próximos 4 anos? Ele não pode deixar isso no vácuo. Ele também tem que ter a capacidade de, em 4, 5 horas, ser capaz de dizer isso. Não é possível que ele não tenha conseguido em 4, 5 horas. Porque num debate com mais 3, 4, em que tem esse ritmo de, olha, eu tenho 2 minutos para fazer a pergunta, 1 minuto para a tréplica, depois eu tenho mais 30 segundos para a resposta, eu tenho que formular tudo isso. Eu concordo. É um tempo muito diminuto para você fazer um balanço e apresentar propostas para os próximos 4 anos. Mas nós estamos falando aqui de 4, 5 horas. A minha avaliação crítica é que ele não foi capaz de fazer isso em 4, 5 horas. Então nós temos ainda outras oportunidades, porque temos aí quase 3 meses até o primeiro turno da eleição. Eu espero que isso apareça. Mais propostas, né? Você pede isso quase todo o programa, eu só discordo do Guilherme numa coisa. Eu assisti e eu não vi ele fazer ataque a instituição nenhuma. O que eu vi foi ele fazer questionamentos. Eu reitero o que eu já falei aqui antes. Para mim, ataque é se ele chegasse e dissesse assim, ó, se não der certo isso, se vocês fizerem com essa urna aí, ao invés de fazer do meu jeito, eu vou pegar o exército e vou acabar com todos vocês. Não, aí não seria ataque. Aí não seria ataque, aí seria uma ameaça. Agora, você perguntar, você questionar, você fala assim, pô, me mostra aí o que você está fazendo aí para ver se você está fazendo direito. Então, o seu balanço, Guilherme, que não foi bom, que ele poderia ter feito propostas, né? Eu acho que o modelo do Flow é bom. Eu acho que a participação dele não foi tão positiva quanto poderia ter sido. Eu quero perguntar para o Flávio se ele concorda. Flávio Morgenstern. Eu não concordo muito com as pessoas sem ser pago por isso, né? Eu vou deixar isso aqui bem claro. Se pagar, você concorda? Como assim? Você vê que as CPIs hoje elas presumem isso, né? Já deu a real de cara. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aqui pelo convite, por estar aqui com todos vocês. E você vê, né? A gente faz uma piada como essa, CPIs, né? Que inclusive pediram quebra de sigilo aqui da Jovem Pan, né? Uma empresa com 90 anos no mercado, é parte desse pressuposto. Ou seja, se você prefere o político A ao político B, é porque você está recebendo dinheiro. É engraçado que essas CPIs são feitas, né, por políticos de esquerda que geralmente têm jornalistas que gostam deles exatamente por esse motivo. Eu queria me focar aqui nessa ideia de ataques às instituições. Eu sou uma pessoa que estudou linguística, que sou da área da linguagem. Eu tomo muito cuidado com estes termos que estão sendo usados no jornalismo, que eles nunca foram usados antes. De repente, de 5 anos para cá, 6 anos para cá, você começou a usar fake news para tudo. No livro Inquérito do Fim do Mundo, eu escrevi exatamente isso, que se você olhar nos Google Trends, desde o comecinho ali da eleição do Trump até o final, nunca ninguém pesquisou por fake news. 3 semanas, né, 2 semanas e meia depois da eleição do Donald Trump, a mídia foi pega de surpresa e tinha que dar uma explicação. Apareceu um artigo na Atlantic, que ela serve como porta-voz do Partido Democrata, falou que existia uma empresa, uma indústria de fake news na Macedônia, um país no norte da Grécia, ao norte da Grécia, e aí, de repente, todo mundo começou a falar de fake news. Em um dia, 24% das pesquisas do Google no mundo envolveram fake news. Quer dizer, você tem um comportamento de engenheiros sociais que criam esse comportamento para todo mundo. Agora, tudo que se fala é fake news. Agora, você ser acusado de fake news é pior do que você ser acusado de quartejamento de um inocente, assim por diante. E agora, no Brasil, nós temos esse termo da moda, ataques às instituições. Ora, quando você questiona um processo eleitoral,
no qual você não tem uma clareza sobre como é feita a auditoria, isso não é um ataque, mas todos usam este termo, ataque às instituições. Em primeiro lugar, você não está atacando o Tribunal Superior Eleitoral. Você pode usar, por exemplo, o termo democratização da auditoria. Porque a única forma de eu fazer parte da auditoria é tendo um diploma de engenharia do ITA, para eu conseguir entender um código-fonte ali, como funciona aquele software, assim por diante. Quer dizer, as próprias Forças Armadas que controlam a instituição que cria este negócio, ela não consegue ter isso sem pedir a lei para o Tribunal Superior Eleitoral. E quando pediram o acesso às 2 últimas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, não sei por que, não liberou. Se não teve nenhum problema, eu não entendi por quê. Eu vou qualificar, então, eu não Flávio, considero isso como ataque. Mas eu vou qualificar o que é o ataque às instituições. Ele disse assim, por exemplo, que os nossos ministros do STF são todos majoritariamente de esquerda. Mas isso não é um ataque, isso é um fato da vida. Isso é uma Mas claro que é um fato da ataque. vida. Mas claro que é um ataque, não é uma constatação. Claro que É um fato da vida. Os ministros, como é que 7 ministros foram como é que nós podemos afirmar na isso? época do governo do PT. Como é que nós podemos afirmar isso? Só ver como ele decide. É um Mas fato. não é verdade. Isso não é verdade. Nós não podemos É só afirmar ver isso. as próprias falas dos ministros O em Toffoli é de podcast, direita. eles Ele também afirma participam. Justa de direita, Barroso de direita. Ele afirma justamente isso para desqualificar os ministros do Supremo Tribunal Federal e para desqualificar a instituição. Se isso não é um ataque ao Supremo Tribunal Federal e à instituição republicana, eu não sei mais o que é um ataque. Ser de esquerda, então, é uma vergonha? Mas não é isto, porque você não pode taxar um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de esquerda, ou de direita, ou de evangélico, porque veja, Taxar, e ele mas é taxar? sempre Não como pode foi criticar? como eles foram porque, apresentados. não, a questão não é essa. A questão é que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não, a qualificação dele, se ele é evangélico, se ele é cristão, se ele é católico, É um fato da vida, tá na mas Wikipedia. o problema é que você vai simplesmente nivelar as decisões desses ministros a partir das suas opções ou religiosas ou ideológicas, e não é por aí Mas, que Guilherme, você mede a instituição republicana. Quando a gente olha, por exemplo, Não é por para a aí. Suprema Corte Americana, você sabe que na Suprema Corte Americana você tem ou indicados dos democratas ou indicados dos republicanos. Indicados Você dos sabe- democratas ou dos republicanos é uma Exato. coisa. Não, mas como tem indicados do Porque, PT, tem veja, indicados do PSDB, tem indicados porque, veja, do como é presidente que- Bolsonaro. como é que é o processo você de entra na indicação do Wikipedia de ministro? cada um deles, você tá lá, fala assim, esse cara é um conservador. Indicação Esse cara, tem a o presidente maioria, vigente, então, a atualmente a gente maioria tem da 7 corte ministros é que foram indicados conservadora. pelo Agora PT. temos uma Mas maioria tudo bem, o progressista. presidente indica, tem que ser confirmado pelo Senado Federal. Ah, sim. Que seja, Se o mas Senado assim, rejeitar- ele é um juiz de direita e todo mundo sabe disso. Ele é um juiz de esquerda, todo mundo sabe disso. No Brasil é a mesma Mas, coisa. gente, eu preciso voltar aqui pra mesa, porque eu preciso chamar o Vitor Boaventura. Mas antes eu preciso falar com o Flávio, porque ele não respondeu. Flávio, foi bom ou não foi a participação do Bolsonaro no Flow, Pod Flow? Como um balanço geral, você nunca viu um político sendo lá muito autêntico, como o Alessandro Darquet já tinha dito. Ou seja, você não vê um político falando abertamente. Quando você compara a participação do Bolsonaro com Lula no Podpah, a gente sabe que o Lula, ele, tal como Hillary Clinton também fazia, tal como Obama também fazia, ele tem uma lista de perguntas já pré-determinada, entendeu? Exato. Não tem aquela coisa, tipo, olha, você acabou de falar do cheque da Michelle, entendeu? Sabe, uma coisa assim completamente espontânea. E espontaneidade não combina com político, porque o político ele é totalmente engessado, geralmente tem um discurso ali totalmente burocrático e pronto. E o que aconteceu ali no Flow foi justamente você ver um cara que ele mostra aquilo que a mídia acha que é um grande defeito dele, ou seja, aquelas porcarias que ele falou no passado, inclusive ele usa um termo um pouquinho mais pesado do que esse para falar, né? Ele fala isso na entrevista, e isso, na verdade, o público enxerga como uma qualidade. É Exato. isso que irrita muito. Não, eu vejo hoje em dia que pelo menos uma coisa o Bolsonaro não mudou. Ele é o mesmo desde que entrou, desde antes de concorrer e continua até agora. Isso é uma qualidade, Pro porque desespero dos anti-horários. muitos se moldam para conseguir continuar no poder e ele continua a mesma pessoa, gosta ou não gosta. Tem muita gente que gosta, ganhou as últimas eleições, será que ganha essa? Antes de passar para o nosso querido Vitor Boaventura, eu preciso citar, o Bolsonaro participou desse podcast Flow. O ponto alto da entrevista foi 558.478 visualizações ao mesmo tempo. O Lula participou ano passado, no Podelas, né, Negão? Não pode pá. Podpah, no Podpah. final do ano passado, 292 mil. E o Ciro Gomes, eu não sabia, fui pesquisar, também participou desse mesmo podcast do Bolsonaro, Podcast Flow, e teve 200 mil pessoas agora em junho.
Vitor, Eu posso só comentar o número Vitor, antes, né? o Flávio não quer que você seja chamado. Desculpa, Vitor. Não, é só um comentário rápido, né? Quando teve o Podpah, o Lula, ele tinha acabado, né, de sair da cadeira, ia dar a sua primeira grande entrevista, tava todo mundo, direita, esquerda, sempre todo mundo interessado em saber o que o Lula iria dizer. O Bolsonaro, ele apareceu com 2 lives do Felipe Neto simultâneas, uma live da Anitta, e não queira saber o que aconteceu nessa live pelos seus comentários, né? Se você procurar na mídia, você vai ficar extremamente chocado, e mesmo assim ele manteve esse número. Só para eu explicar aqui, ele estava contando pra gente antes de começar. Ao mesmo tempo, a Anitta e o Felipe Neto entraram numa live para meio que atrapalhar a live do presidente Bolsonaro, mas não adiantou muito. Agora eu vou pro Vitor Boaventura. Ufa, Vitor! Você tem 47 minutos para falar. Ninguém vai atrapalhar o Vitor. Mentira, brincadeira. Pode falar, Vitor. Não, pessoal, pode se interromper, vamos fazer o debate, mas estava aqui observando com atenção aí todas as falas. Em linhas gerais, eu concordo com o Guilherme, e a minha avaliação é de que a fala do presidente Bolsonaro ela é uma oportunidade perdida de trazer fatos e propostas aí importantes sobre o projeto dele para o Brasil para os próximos anos, né? Essa audiência relevante mostra que havia um grande interesse da audiência em ouvir o que o presidente Bolsonaro tinha para dizer. E, infelizmente, ele, né, como vocês já pontuaram, ele manteve a sua postura e mentiu, né? Mentiu por várias ocasiões e em vários momentos para os seus ouvintes, o que, pelo menos a mim, parece um ato de desrespeito. Você tem pessoas que querem ouvir você, querem saber mais sobre as suas propostas, né, para o país nos próximos anos, querem saber dos feitos do seu governo, não precisava... Vitor, você falou que ele mentiu. Você pode pontuar, por favor, aonde ele mentiu? Eu separei 3 exemplos de mentiras, mas tem outras, né? Bom, a primeira ele disse que o pessoal de Manaus aí pediu de forma atrasada por oxigênio durante a pandemia. A CPI da pandemia esclareceu que não foi exatamente isso que aconteceu e que a primeira resposta, ou seja, o avião que saiu de São Paulo em direção a Manaus com oxigênio naquele dia em que houve o chamado de urgência, foi custeado por uma empresa fornecedora, né, e não pelo governo federal. E que a resposta efetiva do governo só aconteceu no dia 6 de janeiro, sendo que a dificuldade na produção do insumo já se conhecia, a Procuradoria-Geral da República já sabia da dificuldade no fornecimento do insumo desde o dia 6 de janeiro, mas até o dia 14 não chegou ajuda por parte do governo federal. Uma outra mentira que o presidente falou, essa sim é facilmente detectável, foi que nenhum jornalista foi preso durante o regime militar, né? A Comissão Nacional da Verdade, através do relatório da Federação Nacional dos Jornalistas, mostrou a perseguição de pelo menos 50 jornalistas durante a ditadura militar, né? Entre os mortos da ditadura militar, segundo a Comissão Nacional da Verdade, 114 já mapeados, 11 eram jornalistas. E, finalmente, uma última fala, que também é muito controversa, quando o presidente diz que, porque a criança é assintomática, a gente não vê criança internada por Covid. E nós sabemos que pelo menos 1.439 crianças de até 5 anos morreram por Covid-19 no Brasil entre os anos de 2020 e 2021, segundo o levantamento da Fiocruz. De modo que eu acredito que não precisava que o presidente desferisse mentiras e, enfim, trouxesse alegações falsas aí para essa audiência, como vocês bem pontuaram, uma audiência querida, né, dos seus eleitores. A gente ensina para as crianças na escola, né, a não mentir, né? Mentir é feio, né? Não precisava, na minha opinião, faltar com a verdade aí com os ouvintes. O Lula, inclusive, falou essa semana pra Fiesp, não foi, gente? Eu tô viajando, é tanta coisa. Nossa, eu não tenho coragem de falar, o Lula mentiu, mas você tá me deixando com coragem. Olha, daqui a pouco eu vou citar vários pontos também que foram mentira. Vamos voltar pra mesa, eu preciso respeitar todos vocês. Eu não consigo ver esses pontos como o Bolsonaro mentiu para a sua audiência. Assim, eu vejo mais como, sei lá, um lapso. São 5 horas
Mas na 5 verdade, não são 5 horas assim, na verdade, ô Negão, ele não mentiu pra sua audiência, ele mentiu pro Brasil. Né? Essa que é a verdade. É verdade, porque não tinha só bolsonarista ali, mas poxa, é uma conversa de 5 horas. Falando nisso, mentir pro Brasil é bem exagerado da sua parte, Guilherme. Era uma audiência pequena ali, não é mentir pro Brasil. Inclusive, o Queiroga queria fazer um pronunciamento pro Brasil e foi impedido pelo Edson Fachin. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Pra mim, um ponto que a gente tem que falar agora e que é muito importante também é o seguinte. Tá certo. As pesquisas dizem que o Bolsonaro perde para todo mundo. Todo mundo que fizer um segundo turno com o Bolsonaro vai perder e provavelmente o Lula ganhará até em primeiro turno. Tudo quanto agora é pesquisa... Tá aproximando, né? Não, é porque também depois dessa do Flow fica difícil, entendeu? A questão é... Não, mas vamos falar da pesquisa do Flow, peraí. O Lula vai no Flow? Eu acredito que não. Enquanto estava acontecendo o podcast do Bolsonaro, a Anitta estava no... Eu nunca sei se é pod delas ou pó delas. Pod delas, entendeu? Mas a Anitta estava lá conversando sobre sua carreira e tal, todas as coisas que ela adora falar. Num determinado ponto, ela mostrou um áudio do Lula, porque ela pediu pro Lula para que ele fosse ao podcast do Pod Elas. E o Lula confirmou em áudio que vai nesse podcast. A questão é, pro Lula é mais fácil aparecer em qualquer podcast menor do que o Flow, visto que o Flow é um dos maiores. Eu acho que ele tá empatado até com o Podpah. Se ele for no Pod Delas e não der a audiência que deu o Bolsonaro, ele tem a desculpa de dizer que o Pod Delas tem menos inscritos. Mas a questão é, se ele for ao Flow, ele tem uma meta para ser batida. E ele não pode encostar nessa meta. Porque, de acordo com as pesquisas, o Lula vence em todos os cenários. Aliás, o Bolsonaro perde também em todos os cenários. Porque quando faz o cenário mas você não acha que vai ter uma campanha forte se ele for participar desse podcast, gente? Por exemplo, da Anitta, esses artistas todos têm milhões de seguidores. Eles podem fazer a campanha que for. Mas se qualquer um da direita disser assim, gente, só não vai. É bom o Bolsonaro fazer no mesmo dia e outro. Vamos começar a lutar do mesmo jeito. Se for numa quinta, ele vai fazer, porque ele faz live toda a gente precisa falar alguma coisa sobre pesquisa, já que nós estamos no momento eleitoral e eu também não quero que a Jovem Pan leve uma multa. Eu gosto muito da Jovem Pan e a gente tem que fazer uma ressalva. Obrigada, Guilherme. Pode falar. A gente não falou nada de pesquisa. A gente tem que fazer uma ressalva. Nós estamos destacando muito essa pesquisa, né, que indicou que o presidente Bolsonaro teve 71% ali na avaliação. Não, essa daí você está confundindo a do Flow. A do Flow não é uma pesquisa geral. A do Flow é uma enquete. Então, é isso que eu queria deixar claro. A do Flow é uma enquete, não é uma pesquisa. Não conta como pesquisa. Não é uma pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, não atende os critérios de amostragem, de grupos específicos, não identifica qual a empresa que contratou, não fala nada a respeito dos grupos pesquisados, ou seja, é uma enquete, como o Negão acabou de dizer, daquele público que assiste. É como fazer uma enquete na USP, é óbvio que o Lula vai ganhar. É porque o Negão estava dizendo... quase empate, eu usei a palavra pesquisa. Mas é porque o Negão estava dizendo o seguinte, acho que o público em casa precisa ter bastante clareza disso. Todas as pesquisas indicam que o presidente Lula está na frente, até vai ganhar no primeiro turno. Essas são as pesquisas de verdade. Mas... quando chega no Flow, o presidente Bolsonaro está disparado e outras indicam isso. Então, quer dizer, quando eu digo que está disparado, eu digo em relação à audiência. Perfeito. Mas no caso da enquete, tem que deixar isso claro. A enquete não Perfeito, conta porque pesquisa. As enquetes, elas têm uma outra dinâmica. E, de fato, as mídias digitais, elas ainda estão um pouco fora desse universo mais regulamentado, né, dessas pesquisas muito rígidas de opinião, que são feitas dessas formas de amostragem, com público, com grupos específicos, que aí sim, você deposita lá no Tribunal Superior Eleitoral, isso é auditado, os partidos políticos vão lá e veem, qualquer órgão vai lá e verifica. Aqui nós estamos numa coisa mais informal, né? Teve lá o podcast, tem lá o site, às vezes nós fazemos enquetes aqui no nosso YouTube, né? A gente lança alguns sims ou nãos, aí o pessoal vai lá e a nossa audiência, que é de milhões de pessoas, vão lá e votam a favor ou sim ou não. Mas é que algumas empresas de pesquisa falham, né? Mas tudo isso... elas falham. Mas pelo menos, Carla, tá tudo lá registrado e as falhas vão lá e você vai lá e denuncia a falha. Flávio, será que a gente consegue denunciar essa falha de verdade? Porque, olha assim, eu fui pesquisar aqui rapidamente, eu vi, olha, o Yahoo dizendo que o Datafolha não previu derrota de Bolsonaro em 2018 em todos os cenários. Ao mesmo tempo, eu vejo no UOL escrito, Datafolha, Bolsonaro perde em todos os cenários no segundo turno. Ciro vence Haddad. Nessa pesquisa, estava dizendo que o Bolsonaro perderia para o Alckmin. O Alckmin terminou com 4% dos votos.
votos, Absurdo. entendeu? Os erros das eleições passadas. No Rio de Janeiro foi pior ainda, com o Wilson Witzel. Tinha estava em 12%. terceiro lugar, exatamente. Ganhou Então, com 47%. Manuela absurdo. Dávila também não conseguiu pro segundo turno, estava em primeiríssimo no absurdo, Ibope, a ponto de absurdo. fazer o Ibope A falir. Dilma. A Dilma, Falir. A Dilma senadora. também é a A mesma Dilma. coisa para senadora Então, em você Minas está Gerais. dizendo o seguinte, tem problemas nas metodologias e nas amostragens. Então, né? quando você Precisa me levar diz... em conta então, isso. então, quando você me diz, olha, mas está registrado e todo mundo pode pesquisar, então está registrado, todo mundo pode pesquisar no erros. Google e ver que é um lixo. Essas pesquisas são um lixo, é isso que está Eu registrado. tô vendo que os termos estão caindo aqui. É mentiroso, é lixo. Vambora, que assim Porque, a gente assim, vai. Quando falar atacar as instituições, atacar o Datafolha, na verdade, eu estou citando o Datafolha e o Datafolha mostrando-se um lixo. É exatamente isso. Não, mas você acontece. pode Concordo. atacar o Datafolha à vontade. Claro, Uma é fácil. coisa é atacar o Datafolha, outra coisa é você atacar instituições republicanas. Não, como mas eu não o Poder acho que quando eu Judiciário, como Poder Legislativo ou Poder Executivo. Isso é diferente. Você não desculpa, existe. eu posso criticar sim.